Olá, boa noite. Aqui é o Everaldo, do canal Mestre Everaldo. Hoje é dia 19 de maio de 2026, às 21 horas e 39 minutos. Agora nós terminamos, terminamos as lições intermediárias, porque aqui vamos para 16, a 21 é uma extra. Então vamos começar as 5 lições avançadas que eu pedi pro Cloud gerar em relação ao aplicativo do Recoda. Essa daqui é exportando o Whisper para o NNX, que vai explicar, ter relação com esse da 15ª, que pega o modelo já preparado, né? E também com a lição 7 e 8, que mostra como que o Onyx funciona, né? Porque a gente tem que preparar o modelo. A 17ª vai ser decodificação BPE em Kotlin, que eu esqueci já o que é BPE. Deve ser esse negócio do vocabulário do Whisper, né? Celeiro VAD na 18ª, 19º Merge Debug de modelos Onyx e a 20ª Thread Safety ANR no Android. Esse já está quase acabando já. Talvez não seja tão difícil assim, são só temas mais que você não ouve no dia a dia, né? Por isso que a gente diz que é avançado, porque o básico aqui a gente cobriu no básico, que é sobre View Model, sobre Composables, gravar o áudio. É mais questão da utilidade. Então vamos lá, exportando do Whisper para ONX. Vamos falar Onyx também, né? Não sei, o TTS uma hora falou Onyx, eu não sei que se pronuncia desse jeito. É Open Neural Network Exchange, né? Nesta lição, vamos estudar como o Whisper da OpenAI é exportado do formato PyTorch para ONNX e preparado para rodar no Android. O caminho não é direto. O processo oficial usa operações customizadas que não estão disponíveis no Android. Vamos entender por quê. Como o ScriptGen, Whisper.py, resolve o problema, e cada armadilha encontrada no caminho. Duração estimada, 14 minutos. Linguagem, Python e Kotlin. Plataforma, Android com ONS Runtime. Então aqui ele está dizendo, o modelo que a OpenAI fornece, ele não é suficiente para rodar no Android. Então a IA mesmo foi lá e fez um script para converter. O Onyx tem um conjunto padrão de operações matemáticas chamado offset. Quando um modelo precisa de uma operação fora desse padrão, como decodificar um MP3 ou converter token IDs para texto, ela precisa ser implementada como um custom op, código C, mais registrado em tempo de execução pela biblioteca ONRuntime Extensions. O problema é que esses custom ops não estão compilados no AR Android. AR é o formato de pacote binário de bibliotecas Android Archive. Diferente de um jar Java puro, um AR pode conter código nativo.so, as bibliotecas compiladas para ARM. O libwortextensions.so do AR Android simplesmente não inclui audio decoder nem BP decoder. É possível confirmar strings libwortextensions.so pipegrep-i áudio nenhuma, saída significa op ausente. Quando o app tenta criar uma seção ORT com um modelo que usa esses ops, o erro é imediato. AudioDecoder-1 is not a registered function/op. Tentativas de registrar os ops manualmente também falham. Register custom ops using function resulta em undefined symbol, porque o Android isola namespaces de bibliotecas nativas. A solução correta é gerar um modelo que não use esses ops em absoluto. Aí que entra o poder da IA. Se você fosse fazer sozinho, você começa a fazer e você encontra um erro desses, 80% das pessoas desistem. Fala assim, não funciona. Começa a pesquisar na internet, pode passar semanas pesquisando, né? Acaba aprendendo bastante coisa, sim, mas a tendência é desistir. Fala, vou pegar e vou pagar um sistema externo, vou pagar a API externa do OpenAI e tal. É a reação comum das pessoas. Então, isso que eu acho legal de programar com IA. Você não precisa mais ter medo. Você fala assim, vai lá, explora esse problema aqui, e você vai estar gastando token e tempo, mas você está confiando que ela vai conseguir achar a solução. Aí eu pedi para eles fazerem uns diagramas mermaids, veja, ficou bem legal essa figura, né? Não está muito grande, mas eu vou aumentar ela um pouco aqui. O pipeline completo do Whisper tem 3 submodelos exportáveis. O pré-M recebe PCM Float 3.2 e gera o log MEL spectrogram, uma representação do áudio em escala de frequência MEL que o encoder do transformer processa. O core, M,
recebe o logmel spectrogram e executa o bin search, devolvendo token IDs inteiros. O post, M, receberia os token IDs e os converteria para texto usando o BP Decoder. Mas esse é o custom op ausente no Android. A solução é fundir pre, M e core, M em um único arquivo Onyx e descartar o post, M. A decodificação de tokens para texto fica no app Android, implementada em Kotlin, usando um arquivo de vocabulário binário chamado Whisper vocab.bin. O modelo final recebe PCM Float 32 e devolve token IDs. Tudo que era post, M foi reimplementado em Kotlin. Traduzindo aqui, o Whisper original, você não precisa passar o áudio bruto, você passa um MP3, ele tem uma operação especial que chama encoder, que vai converter aquele MP3, ele vai extrair para o áudio no padrão certo. E o Whisper original também tem, ele devolve para você a saída como texto. Mas a gente viu que o ANX no Android não tem suporte a isso. Então, como nós mitigamos isso? Nós demos o áudio para ele no formato exatamente que ele aceita, que é áudio bruto, e a saída dele, em vez de sair as palavras, sai um monte de números. E aí você pega esses números, vai numa tabela, que é o vocab.bin, e descobre a tradução da tabela. Então ele é mais conveniente, só que no Android você tem que fazer na mão. A primeira etapa é exportar o modelo core do Hugging Face Hub. A função export, core, model executa o script convert to ONX do ONX Runtime Transformers via subprocess. O parâmetro "-m OpenIBara, WhisperTiny baixa o modelo multilingüe, não o tiny ponto em que é só inglês. O "-" Precision FP30. E 2 mantém todos os pesos em float 32, que é 32 bits por parâmetro. Alternativas como Intoito ou FP16 reduziriam o tamanho, mas exigiriam quantização pós-treino, o que pode degradar a qualidade em português. O resultado é o arquivo whispertiny_bmsearch.onyx com cerca de 200 megabytes. Esse é o core, M, encoder mais decoder, transformer com bin search embutido, sem pré ou pós-processamento. Ele recebe um logmel spectrogram como entrada e devolve token IDs. A função verifica se o arquivo já existe antes de exportar, evitando repetir um processo que demora vários minutos. Aqui eu comentei, né, no vídeo 14, por que usava int 8 e FP32, né? Aí ele tá falando int 16, né? Aí ele tá dizendo que é mais seguro. Então lembrando, isso daqui agora é código Python, tá? Não é código do Kotlin. Ele está dizendo que nesse código Python ele vai pegar e baixar o modelo e converter ele, né? Porque eu acho que o próprio modelo vem embutido uma função de conversão para o NNX. A segunda etapa cria o pré, M com gen, processing, models. Há 3 parâmetros críticos. O primeiro é use, áudio, decoder igual a false. Com true, o pre, M teria o no audio decoder no início, recebendo bytes brutos de MP3 ou WAV. Com false, o pre. M recebe PCM Float 32, pronto. O app Android faz a decodificação, o que é trivial para o OVS PCM, 6 mono. Essa troca elimina o Custom Op Audio Decoder. O segundo parâmetro é UCI ONX STFT igual a true. STFT significa Short Time Fourier Transform, ou transformada de Fourier de tempo curto. É a operação matemática que converte o sinal de áudio no domínio do tempo às amostras PCM para o domínio tempo-frequência. O Whisper precisa dessa transformação para calcular o logmel spectrogram, que é a representação do áudio que o encoder realmente processa. Com false, o STFT seria implementado como um custom op. Com true, é implementado usando a operação DFT nativa do offset 17 do ONX, sem dependências externas. O terceiro parâmetro é offset 17. O offset 17 é a versão do conjunto de operações ONX que inclui o DFT como operação padrão. Versões anteriores não têm DFT built-in, o que obrigaria ao uso de custom op para o STFT. Isso aqui me traz boas lembranças da época de faculdade. Eu era calouro, tinha uns veteranos que
eles tinham um projeto que era processamento de imagens, não sei exatamente o que eles faziam, mas eles processavam imagens assim, isso há 22 anos atrás. Aí eles tinham feito o cálculo 3 avançado lá para aprender a fazer transformada de Fourier, né? Que é uma operação em cálculo. Eu não entendo muito, já vi em vários vídeos de computação, mas a palavra-chave é isso, né? Ela converte de um domínio para o outro. Então aqui o domínio é do tempo, vai para o domínio tempo-frequência, né? É matemática avançada, cálculo 3, 4 ali, que eu não tenho domínio disso. E ele está dizendo que essa operação vem embutida, né? É a operação 17, que é DFT aqui. Então ele é implementável sem biblioteca externa, né? E aí ele vai usar esse parâmetro true. E o false ele não vai usar o decoder. Nós vamos ter que fazer o decoder manualmente, que é o que nós fizemos, a conversão para Wave e PCM, né? Então é bem bacana isso aqui, né? São coisas, como eu falei assim, junta muitas coisas, isso gera ansiedade, tensão para quem está começando, né? Fala, o que é tudo isso? São muitos conceitos novos de uma vez, bombardeado. E é por isso que a IA ajuda bastante, que você tem alguém que tem o conhecimento ali para conversar, né? A terceira etapa funde os dois submodelos em um arquivo único. O til.quick, merge e recebe pre, M, e o modelo ONGS do FN, core e conecta a saída do pre, M o logmel spectrogram, a entrada do core, M chamada input, features, o resultado é um único grafo ONX que aceita PCM float 32 e devolve token IDs. Os tensores internos de ligação somem do modelo final. Ficam visíveis apenas os inputs externos, áudio, PCM e os 6 parâmetros de controle do Beam Search. Por que fazer o merge em vez de chamar os dois modelos separados? Tecnicamente seria possível chamar pre-M e depois core, M separadamente em Kotlin. O merge tem vantagens práticas. Um único arquivo para gerenciar, um único carregamento em memória, e o Arch pode otimizar o grafo completo como uma unidade. A desvantagem é que o arquivo fica maior cerca de 234 MB, contra 200 do core sozinho. Após o merge, o script valida o modelo imprimindo os inputs e outputs da seção ORT, confirmando que a interface ficou correta. Isso daqui é bem interessante, porque é o seguinte. Deixa eu ver se eu não pulei um slide a mais. Ele está dizendo, o ONNX ele vai executar redes neurais. Esse arquivo de modelo é como se fosse um grafo, né? Conexão dos neurônios da rede ali. E tem as operações que vão ser executadas quando vai de um neurônio para o outro. Aí ele está dizendo assim, eu poderia ter uma rede neural que tem a entrada, a saída dessa primeira rede neural vira a entrada da segunda rede neural. Aí são duas redes neurais diferentes. Aí ele está dizendo, não, eu posso juntar as duas redes numa única só, né? Que é esse Quick Merge, que esse util deve vir de algum pacote do ONNX. Então, é bem interessante. Por isso que é gostoso programar com coisas que são padrões de mercado, né? Com essa biblioteca é pública, o software livre usado, porque você vai ter um conjunto de funcionalidades ali bem convenientes, né? O modelo E2E final tem 7 inputs e um output. E2E geralmente é end-to-end, tá? De ponta a ponta, é o serviço completo. O primeiro input é áudio, PCM. Float 32 com shape 1 por N, onde N é o número de amostras PCM normalizadas em -1 a 1. Os outros 6 inputs controlam o Beam Search. Max, length, define o máximo de tokens na saída. Min, length, o mínimo. Num, beans, o número de beans. Num, return. Sequences, quantas sequências retornar. Length. Penalty, a penalidade de comprimento. E repetition. Penalty, a penalidade de repetição. O output é sequences. Em 30 e 2 com shape 1 por max. Length. O diagrama mostra como o Beam Search funciona. Em vez de escolher o token mais provável a cada passo estratégia gulosa, o Beam Search mantém num, beams hipóteses em paralelo. Com num, beams igual a 2, o modelo experimenta 2 caminhos simultaneamente. A cada passo, cada beam é expandido com os tokens mais prováveis, e os 2 melhores caminhos no total são mantidos. No final, o melhor caminho é retornado. O output é tridimensional, porque a primeira dimensão é o batch, size sempre 1, a segunda é num,
return, sequences sempre 1 para transcrição, e a terceira é o comprimento da sequência de tokens. Em Kotlin, o acesso correto é result 0.value, como array de int-array, acesso 00. Isso aqui é bem interessante que ele está entrando lá nas entranhas da rede neural, né? Dizendo como funciona esses beam search, né? Que está dizendo, ó, tem dois caminhos em paralelo. Então ele tenta supor dois tipos de transcrição e depois vai escolher a que é melhor, né? Veja que é probabilidade 0,6, probabilidade 0,4. Então ele é bem maleável, né? A última etapa do script é exportar o vocabulário como um arquivo binário. O Whisper usa BPE, que significa Byte Pair Encoding, um algoritmo de tokenização que quebra texto em subpalavras. O vocabulário tem 51.865 tokens. A primeira armadilha é a contagem de tokens. Tokenizer.vocab, size retorna 50.258 apenas o vocabulário BPE Base, sem os tokens especiais, adicionados como Language Tokens, Task Tokens e Timestamp Tokens. Land Tokenizer retorna 51.865, inclui tudo. IDs de 50.258 até 51.864. O primeiro token de toda a sequência Whisper é o ID 50.258, o token Start of Transcript. Se o vocab tiver só 50.258 tokens, esse ID está fora do range. Um break nessa condição silencia toda a transcrição sem erro visível. A segunda armadilha é a conversão de token para bytes. Tokenizer.decoder.getGI retornava strings vazias para tokens reais em versões recentes do Hugging Face Transformers. A API correta é convert IDs to tokens GE. Além disso, os tokens BPI do Whisper são strings Unicode, que representam bytes. A letra G com cedilha, por exemplo, representa o espaço. O byte. Decoder é o mapeamento de volta. Caractere Unicode para valor de byte. Sem ele, o encoding produziria bytes errados para tokens não ASCII. O formato do arquivo bin é simples. Um int 32 little engine com o número de tokens, depois para cada token um int 16 com o comprimento em bytes, seguido dos bytes do token. Tokens especiais que começam com menor barra maior são armazenados com comprimento 0. Basicamente que foram os únicos erros que teve, assim, bem graves, né? Que a IA não sabia direito, a transcrição não funcionava, aí ela foi investigar, ela descobriu, eu converti errado, faltou os tokens especiais de controle, como se fosse metadados, né? Tipo, que ele fala assim, começo da transcrição, qual a linguagem está sendo usada, né? Que é um pouquinhos, deve ter uns 1.600 tokens especiais ali. Aí esses pequenos detalhes que ele foi descobrindo e arrumando e que ele fez de forma melhor do que eu faria, né? Porque eu não sei se eu pegasse um manual tudo prontinho, mas geralmente esses programas têm várias versões, aí você tem que descobrir se aquele algoritmo funciona para a versão que você está usando, né? E é bem difícil, né? Por isso que eu não sou muito crítico quando a IA erra, porque muitas vezes tem informações conflituosas, né? 5 armadilhas foram encontradas no caminho. A primeira, audio decoder ausente no AR. O sintoma é ORT. Fail is not a registered function/op. A causa é que o libwortextensions.soandroid não compila esse op. O fix é use, áudio, decoder igual a false e fazer wave para PCM no app Android. A segunda, BETGoder ausente no AAR. Mesma causa. O fix é fundir só mais core sem o post, M, e decodificar em Kotlin. A terceira, output tridimensional, assumido como bidimensional. O sintoma é class cast exception. Int cannot be cast to string. A causa é que sem post, MUBinSearch retorna shape 1,1,n, não 1,n. O fix é cast para array de int-array e acesso 00. A quarta, tokenizer.decoder.get retorna string vazia. O sintoma é vocabulário com 0 bytes para tokens reais e transcrição vazia.
A causa é que essa API interna não é confiável em versões recentes do Hugging Face Transformers. O fix é usar Convert IGES2 Tokens. A quinta, Tokenizer.vocab, size trunca o vocabulário. O sintoma é vocab com 50.258 tokens e transcrição sempre vazia o token Start of Transcript. ID 50.258 está fora do range e causa break imediato. O fix é usar Lang Tokenizer, que retorna 51.865, e usar continue em vez de break para ID maior ou igual a vocab.size. É bem bacana porque eu usei a IA para falar assim, escuta, você fez esse sistema, olha no Git, olha no código, olha na sua memória de contexto, veja tudo que deu errado, diga que deu errado, por que deu errado, como conserta, e assim, isso é produto para aprendizado, né? Ainda pedi para preparar uma aula. E isso é bem bacana, porque o que acontece assim? Se você faz essa lição, aí você salva isso numa skill, você pode dar para uma outra IA de uma outra pessoa com contexto livre, ela vai conseguir fazer com mais chances tudo corretamente, porque ela não vai precisar reaprender, né? É isso que é bacana. Então imagina assim, se você tem uma empresa lá que tem 1 milhão de robôs, aí você descobre um bug num robô, ou uma melhoria que você possa fazer. Aí você lança um patch e você atualiza todos os seus milhões de robôs. É esse que é o poder do software, né? Para as pessoas, que nem quando a gente teve a troca na língua portuguesa, unificou a, não a gramática, mas as letras, o jeito de escrever, esqueci como que fala, unificação do... Não lembro o termo, não é alfabeto, assim, mas unificou a língua portuguesa, a ortografia, sei lá, o jeito de escrever. E aí então você teve que lançar livros, gramáticas, reescrever os livros, dar aula para as pessoas, falando assim, ó, agora se escreve assim, agora essas são a regra para hífens, essa é a regra para dois R's e tudo mais. E você tem que reensinar todo mundo, né? E você gasta muito dinheiro, muito tempo, e você não consegue reensinar todo mundo as coisas quando às vezes muda o nome de um país, por exemplo, não chama mais República Tcheca, chama Tchequia agora, né? Então, qualquer coisa aleatória, se ela troca um presidente, lança um produto novo, que nem o Twitter chamava Twitter, agora chama X AI. Então, eu falo Twitter ainda, né? E isso que é legal, que no computador você conseguir unificar o conhecimento uma vez. Então, assim, você no momento que você produziu o conhecimento uma vez, é como se fosse atualizar um inconsciente coletivo. Você pode claro que você tem que distribuir, né? Mas se você é uma única empresa centralizada, é fácil para você distribuir para todas as suas instâncias, né? Isso que eu achei bem bacana, assim, porque eu acho que as pessoas usam a IA errado, sabe? Elas querem um zero shot, elas querem chegar no computador e falar assim: escreva para mim um aplicativo de transcrição. Aí a IA não consegue, elas falam: ah, a IA é ruim. Mas vocês veem o tanto de pequenos poréns que tem aqui? Só que ao mesmo tempo, se você souber ter perseverança e fazer a pergunta certa e dar um tempo, espaço para IA, ela vai se corrigir, na maior parte dos casos, muito melhor que um humano. Por isso que eu acho muito injusto o julgamento negativo que fazem do uso de IA, sendo que é uma ferramenta assim para quem entende do assunto ou tem vontade de entender, ela só traz benefícios assim, né? Que o prejuízo é você se preocupar com detalhes, mas é a mesma coisa ser um gerente. Então imagina assim, você tem um pequeno sítio. Aí você fala assim, eu cuido do meu pomar, das minhas galinhas, das cabras, o que seja. Então você faz tudo, você tira o leite, sei lá, você coloca o, a ferradura no cavalo, você planta, você poda, você colhe, você faz tudo. Mas você começa a ficar rico, você tem uma fazenda, você vai contratar pessoas, você vai delegar, você não vai mais saber os detalhes, né? Você vira um administrador. E aí é a mesma coisa. Então, se antes você era um programador que fazia tudo, você ia lá no Paintbrush fazer o logotipo da sua empresa, você alugava o servidor, criava o site, vendia, né? O famoso escrito, produzido e dirigido por, né? O fulano, né? Então, assim, você vê que quando você vira um operador de inteligência artificial, você não vai se preocupar mais com esses pequenos detalhes, né? Você vai estar se preocupando mais com a usabilidade do produto, se ele está correto. Mas você vai deixar de ficar. Esses pequenos detalhes que tem falando assim, ó, tem que usar essa função, use o continue aqui para pular. Não sei se vai estar aqui, né? Acho que não é nessa.
Então, todos os pequenos detalhes que ele passa, assim, você vai deixar de lidar com isso. Você não vai mais ter tanto poder, tanto controle. As pessoas falam isso como um defeito, mas é que a gente fala assim, é a mesma coisa se você quer deixar de ser um pequeno sitiante e virar um grande fazendeiro, né? É impossível você ser o grande fazendeiro que vai plantar lá os milhares de hectares, assim, é o preço a pagar da riqueza e da prosperidade. Então, isso é uma questão muito filosófica de você querer ter uma vida simples, com mais controle, mais significado, ou você ter uma vida mais expansiva, que nem você pode ser um prefeito, um governante, um presidente de uma nação, que você vai estar controlando as coisas num nível mais macro, mas você não está controlando um detalhe, sei lá, seu bueiro da esquina está entupido, você não tem acesso a esses pequenos detalhes, né? É por aí, né? Então, não é questão de ser bom ou ruim, é questão de ser um custo-benefício, uma troca e o que você deseja para a sua vida, né? Na prática, para os programadores, isso quer dizer assim que vai ter mais código menos revisado, as pessoas vão ter menos domínio nesses detalhes, isso pode acabar se perdendo, essas técnicas. Então, pode acontecer duas coisas: essas técnicas vão se perdendo com o tempo. E ao mesmo tempo, então, quem sabe elas realmente vai se valorizar, mas você também pode pedir para uma IA se corrigir, né? E como vai ter muita abundância, muito código, muitas coisas assim, ele vai perdendo valor. Porque se você antes produzia 200 linhas de código por dia, seu chefe vai falar assim, não, você vai ter que produzir 2.000, eu não vou pagar tanto. Então você tem que produzir mais e ganhar, e às vezes aceitar ganhar menos se você for um funcionário, né? Mas se você tem sua própria empresa, então você podia estar sozinho e falar assim, eu não tenho condição de abrir minha empresa. Agora você fala, agora eu tenho condição de sozinho produzir o tanto para ter minha própria empresa. Então, assim, é muito complicado porque vocês veem que é multifatorial. Não é uma resposta única. Ah, os programadores vão ganhar mais, vão ganhar menos, vai desaparecer os empregos, vai gerar empregos. Isso depende muito do domínio, do contexto, da geografia. Onde você está? Você está na China, você está na Rússia, você está no Brasil? É uma questão que não é tão fácil de resolver, mas ao mesmo tempo, como eu falei, assim, não é tão difícil de enumerar todas as possibilidades, as porcentagens, e se preparar e se recolocar no mercado. É aquela coisa que você só precisa respirar fundo um pouco, pensar, escrever e observar o que está acontecendo, né? Mas não é o fim do mundo, assim. Porque, como eu falei, assim, é o mesmo que acontece quando você começa a sair do sítio para uma fazenda, ou você sai da construção manual para construir um prédio de 30 andares, tem que usar guindaste e tudo mais. É natural do ser humano, nós estamos acostumados com isso. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi a invenção da escrita, né? Tem uma história muito famosa, vocês podem procurar, que é porque o Sócrates contando sobre a invenção da escrita, porque ele era meio contra, porque a escrita meio que fez os seres humanos começar a ficar esquecidos, né? Então não é um problema moderno de hoje, é um problema que já se discute há 2.500, 5.000 anos, né? Que o ser humano ele não tem muitos sentidos apurados comparado com os animais, mas ele tem essa capacidade de criar e usar ferramentas, que é o que diferencia a gente, né, deles.